Nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre os sons nasais. Quem já escutou alguém falar português já deve ter observado que a gente usa muitos nasais, né? O ão. São esses sons que a gente joga o ar para, digamos, o nariz, de alguma maneira, né? Bem, quando você vai se comunicar oralmente, você vai perceber que existe esse tipo de som que não é comum no espanhol, então é um grande desafio também para realizar a pronúncia. Talvez no começo a pronúncia não saia como você gostaria, mas o mais importante é que você possa ter o registro de quais sons são nasais para que você aos poucos vá praticando e escutando, né, identificando à medida que você vai ter cada vez mais contato com o português. Bem, como é que eu posso identificar um som nasal ao momento de ler uma frase, por exemplo, ou de pronunciar uma palavra? A nasalidade, ela pode ser indicada de várias maneiras em português. No caso do tio, que é esse sinal gráfico que parece uma cobrinha, e sempre vai ser da união do O com A, do A com E ou do O com E. E sempre quando houver a união da letra de uma vogal qualquer, seja A, E, I, O, U, com o M ou N, estando ou não na mesma sílaba. Às vezes, não estão na mesma sílaba e, mesmo assim, provocam esse som nasal. E, finalmente, uma outra maneira de indicar o som nasal é quando ocorre o dígrafo NH. Lembrando que a gente trabalhou já o dígrafo, o H, assim como no espanhol, ele não tem som, né? Eu digo hotel, não digo hotel, né? Eu digo homem, não digo homem. Mas, quando o N se junta com o N, se dá um fenômeno, né, que se chama um dígrafo, que é quando são duas consoantes juntas, que quando se juntam, criam um som. No caso do NH, ele é um som parecido ao N do espanhol. Talvez possa ajudar vocês a terem uma referência. Sim? Bem, como é que eu defino o que são os sons nasais? O termo nasal, ele é usado na classificação fonética dos sons da fala, né? Então, como a gente falou no início do vídeo, ele se refere à articulação dos sons quando o palato mole se abaixa, permitindo que o ar passe através do nariz. Então, eu vou dizer ão, ain, oin. Veja só que tem um som interno e sai um pouco o ar pelo nariz. Então, essa pronúncia ela pode ser tanto consonantal, no caso do NH, como a gente viu, ou vogal, no caso da junção do A com o O, do O com o E, ou do A com o E, que necessariamente precisa ter o tio, esse sinal gráfico que parece uma cobrinha. Bem, finalmente, para terminar essa parte mais técnica, né, para produzir os sons nasais, a gente tem que usar duas partes do aparelho fonador. A cavidade oral e a cavidade nasal do nariz. Bem, em fonética, né, as vogais nasais, elas são representadas da seguinte forma. A com o tio, E com o tio, I com o tio, O com o tio e U com o tio. Lembrando que estamos nos referindo à representação fonética, não à ortografia. Sim? Então, vejamos alguns exemplos. Amanhã, então veja só que eu uso tanto a boca na parte do palato interior e o nariz. Amanhã tem. Então, veja só, quando tem a união do E com o M, parece que tem um I aí no meio. Eu digo tem, né?
Pinguim. Veja só. Aí, as duas sílabas são nasais. Pinguim. Depois, coração. Veja só que no caso do A, eu tenho o tio. É uma questão ortográfica também. Então, coração. Veja só como eu digo, né? Eu não digo coração, eu digo coração. E ruim, né? Que seria o equivalente a malo do espanhol. Então, olha lá, ruim. É uma conjugação absolutamente nasal. Sim? Podemos dar outros exemplos, né? Mãe, irmã, ambivalente. Todas essas palavras são nasais. Vamos ver agora os nasais com as consoantes, né? Que são os sons consonantais, que sempre se produz com a união de qualquer vogal com o M ou no N, como eu disse repetindo agora, né? Como eu disse agora há pouco, estando ou não na mesma sílaba. Então, aqui tem alguns exemplos. Amo, né? Eu não digo amo, eu digo amo. Veja só que eu não abro tanto a boca. Anunciar. Anel, eu não digo anel, né? Eu digo anel. Mel, mil, anil, fuzil. Lembrando que as palavras que terminam com L eu pronuncio como se fosse um U, né? Então, mel, mil, anil, fuzil. Veja só uma outra maneira de pronunciar um som nasal. Atender, santo, domingo, fronteira. E, finalmente, o dígrafo NH, que tem essa sonoridade parecida ao N do espanhol. E também pede uma pronúncia nasalada. Então, vamos ver alguns exemplos. Amanhã, de manhã, conhecido, tenho, sonho, unha, farinha. Prestem bem atenção e pratiquem esse NH, porque muitas vezes a interferência do espanhol faz com que a gente não pronuncie o H. Então, não é correto dizer amanhã, é amanhã. Não digo manhã, eu digo manhã. Conhecido, tenho, sonho, unha, farinha. Você pode repetir enquanto eu digo também, para ir buscando o registro desse som nasal, dessa passagem do ar pelo nariz. Bem, como conclusão, como você viu, então o português possui muitos sons nasais. Analisa a nasalidade do português, ela pode ser feita tanto por meio das vogais, principalmente quando se usa o tio, né, no A e no O, e no caso das nasalidades consonantais, que ocorrem quando há encontro entre uma vogal com um M. E, finalmente, o dígrafo, que é esse som que se produz através da união do NH, que é parecido ao N do espanhol, e pede uma pronúncia nasal. Como recomendações finais, sempre procure o fórum de dúvidas, participe das classes sincrônicas e também do fórum de debates. Bem, eu espero que esse vídeo tenha sido útil e a gente se vê na próxima. Até lá!